Boa noite, meus queridos e amados irmãos. Quero cumprimentar a amada igreja na santa e bendita e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje iniciaremos mais uma live falando sobre o Salmo 60. Hoje nós vamos refletir sobre o Salmo de número 60. Mas antes de nós começarmos a ler o Salmo, vamos fazer uma breve oração para que Deus possa falar tanto no meu coração como no coração da igreja do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos. Querido e bendito Papai, em nome do Senhor Jesus, obrigado, Pai, por estar nesse momento na Tua presença. Nós sabemos que na Tua presença há delícias perpétuas. Na Tua presença, Pai, nós encontramos um refrigério, Pai querido. Na Tua presença nós encontramos um refúgio para a nossa alma, muitas vezes cansada e aflita, Senhor. Pai, eu quero nesse momento rogar e pedir para que o Senhor possa abençoar ricamente a igreja Ebenezer, todos meus irmãos. Oro em favor do pastor Rubem e sua família, pastor André, sua família, a igreja ali da Central, e o pastor Marcos André e a igreja ali do Jardim Aeroporto. Senhor, fala conosco através desse salmo, no nome bendito e santo de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O salmo de número 60, deixa eu ler o título desse salmo, que é muito interessante. A oração em tempo de guerra. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os liros do testemunho, hino de Davi, para ensinar. Quando lutou contra o Sírio da Mesopotâmia, contra o Sírio de Zobar, quando Joabe regressava, derrotou de Edom 12.000 homens no vale de Sal. Ó Deus, Tu nos rejeitaste e nos dispensaste. Tem estado indignado. Ó, restabelece-nos. Abalaste a terra e fendeste-a. Repara-lhe as brechas, pois elas ameaçam ruir. Fizeste o teu povo experimentar revestes, e nos deste a beber vinho que o tordoar. Deste um estandarte ao que te teme, para fugir de diante do arco, para que o teu amado seja livre. Salva com a tua destra. Responde-nos. Falou Deus na sua santidade. Exaltarei, dividirei Siquém e meditarei no vale de Sacote. Meu é Gileade, meu é Manasseia. Efraim é a defesa da minha cabeça. Judá é o cedro. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei as minhas sandálias. Sobre a Filistia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitaste, ó Deus. Tu não saíste, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro dos homens. Em Deus faremos proeza, porque Ele mesmo calça os pés aos nossos adversários. Igreja do Senhor, antes de nós meditarmos no Salmo, primeira coisa eu quero dar um título para esse Salmo. Como apresentar um desastre em oração. Como apresentar um desastre em oração.
Segunda coisa que eu achei muito interessante no Salmo, é porque o título do Salmo, ele não faz justo ao próprio o enredo do Salmo. Veja bem, o Salmo, o título do Salmo, aqui no cabeçalho do Salmo, fala de vitória, fala de conquista. Aí quando você vai ler o Salmo, você percebe que o Salmo é um salmo de lamentação, oração em tempo de guerra. O que será o que está acontecendo no Salmo? Olha o que ele diz assim, ó. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os liros do testemunho, hino de Davi para ensinar. Quando lutou contra o Ciro da Mesopotâmia e o Ciro de Zobar. Quando Joabe, regressando, derrotou o Edom, 12.000 homens no vale de Sal. Davi ele colocou um título nesse salmo que é segundo a melodia, o lírio do testemunho. Testemunho nós fala de aliança, mas esse lírio é uma coisa interessante, porque esse lírio, ele só dá no lodo, lá no Egito. Esse lírio, ele só dá no lodo lá no Egito. Isso quer dizer que Davi estava falando, eu até coloquei aqui, ó, o título desse salmo, nos fala de uma vitória, mas o salmo narra uma derrota. Davi suplica por socorro, face a uma derrota no campo de batalha. Como pode ser isso? Como que nós podemos ver isso? O que podemos aprender com este salmo? Nós vemos que o lírio aqui é o lírio que nos fala que esse lírio ele era plantado no Egito, no lodo, que floresce. Ele nos fala de que Davi escolheu um símbolo para mostrar à nação de Judá que estava na lama da derrota. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, nós temos que a história desse salmo está lá em 2 Samuel, capítulo 8, do 1 até o 14. O enredo desse salmo, a melodia desse salmo, está lá em 2 Samuel, capítulo 8, do 1 ao 14. Mas nós precisamos entender por que Davi, ele coloca um título desse, e quando nós vamos ver o salmo, o salmo fala de derrota. Davi foi derrotado, seu exército foi derrotado em uma batalha. Então vamos entender um pouco. 2 Samuel, no capítulo 5, 2 Samuel, capítulo 5, nós vemos que Davi se tornou rei de todo Israel. O 2 Samuel, capítulo 5, Davi se tornou rei de todo Israel. Segunda coisa, Davi conquista Jerusalém, que estava no poder dos filisteus. Lá no capítulo 5 de 2 Samuel, nós vemos a conquista de Jerusalém, que se tornaria a capital do povo de Israel. Terceira coisa, Davi venceu os filisteus completamente. Ele venceu tanto as batalhas do rei Saul, as outras batalhas, o povo de Israel nunca tinha vencido completamente o povo filisteu. Mas Davi, no capítulo número 5, versículo 17 até o 25, nos fala dessa grande batalha que Davi venceu os filisteus. A quarta coisa, lá no capítulo 6 de 2 Samuel, nos fala que Davi levou a arca que estava na casa de Obed, a arca que ficou muito tempo fora. Agora Davi, conquistando Jerusalém, levou a arca naquela grande festa, levando a arca do Senhor para Jerusalém. A quinta coisa, Davi, no capítulo 7, Davi desejou construir um templo para o Senhor. Então nós vemos aqui grandes vitórias, grandes batalhas, grande conquista de Davi.
Agora no capítulo 8, nós temos um cenário, né? Que nós vemos aqui, Davi, o cabeçado fala de algumas vitórias. Ele fala de que ele venceu o Sírio na Mesopotâmia, venceu o Sírio de Zobar, mas Davi e o seu exército não se apercebeu do exército de Edom, que estava ao sul, e conquistou e venceu as batalhas de Davi, derrotando, ao ponto de o seu general Joabe ir e depois defender e matar 12 mil. Esse é o contexto desse salmo. Mas uma coisa interessante que o salmo, ele vai narrar, é que Davi, ele percebeu isso. Nós vamos chegar lá. Davi percebeu que o que estava acontecendo era que o povo de Israel tinha pecado contra o Senhor. E o salmo, ele não fala quem pecou, mas parece que o contexto do salmo, o pecado era o orgulho. Talvez não o orgulho de Davi, mas o orgulho dos seus exércitos. As conquistas, todas as batalhas, as conquistas, encheram de orgulho o povo de Israel, ao ponto de ele perder uma batalha e ficar frustrado. Agora, eu queria pegar aqui no Salmo 60, já conhecemos agora o contexto desse Salmo, agora precisamos entrar dentro do Salmo, rapidinho. Eu quero aqui no Salmo 60 ensinar 5 lições para a nossa vida com Deus, em meio à derrota e fracasso. 5 lições que esse Salmo nos oferece, que nos faz, em meio à derrota e o fracasso que muitas vezes nós temos. Amém? Vamos então entrar. Primeira coisa que eu queria ver aqui com os irmãos é do versículo 1 ao 3. E como é 5, a súplica depois da derrota. Como eu já disse para os irmãos, né? Como apresentar um desastre em oração. Davi estava apresentando uma derrota para Deus. Davi estava apresentando uma derrota para Deus. E é assim que nós temos que fazer. Nos humilharmos diante a potente mão do Senhor. Então, a súplica depois de uma derrota. Olha o que ele diz aqui no versículo 1 até o 3. Ó Deus, tu nos rejeitaste e nos dispensaste. Tem estado indignado. Ó, restabelece-nos. Abalaste a terra e fendeste-a. Reparar-lhe as brechas, pois elas começam a ruir. Fizeste o teu povo experimentar as revestes, e não deste a beber vinho que tonteaste. Então nós vemos aqui, Davi percebeu que a derrota não era contra Edom, a derrota era por causa de Deus. Algum pecado fez com que Deus fizesse com que eles perdessem a batalha. Um pecado estava ali, e eles precisavam se consertar. E Davi apresenta, primeira coisa importante, Davi suplica depois de uma derrota. Para Davi, qual foi a maior derrota militar? Não foi contra Edom, mas sim foi o julgamento de Deus na mão do inimigo. Então essa é a primeira coisa que nesse salmo nos ensina. A segunda coisa que esse salmo nos ensina: o único estandarte de defesa é a oração. Olha para o versículo número 4. Do versículo 4 e 5. Deste um estandarte ao que te teme, para fingir de diante do arco, para que o teu amado seja livre. Salva com a tua destra. Responda-nos. O que é um estandarte? Estandarte é um símbolo, ou é uma bandeira que era usada na guerra. O Brasil tem um estandarte, a bandeira do Brasil é um estandarte. Mas o que é um estandarte? Então Davi está falando, está dizendo assim, deste um estandarte. Quer dizer, Deus deu um símbolo. E eu coloquei aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor. A oração é o nosso estandarte.
Davi se pôs diante do Senhor em humilhação, né? Louvado seja o nome do Senhor. O único estandarte de defesa é a oração. Tanto eu como você, nós temos que nesses dias, a oração é o nosso respirar. Se nós não orarmos, nós ficamos sufocados, porque precisamos da comunhão gloriosa com o Senhor. Louvado seja o bondoso nome do Senhor. A terceira coisa que eu vejo nesse salmo é do versículo 6 ao 8, que diz assim, que fala: agarre-se às promessas de Deus. Então Davi suplica a Deus por causa da derrota. Davi tem a oração como estandarte. Agora ele agarra as promessas de Deus, as promessas de Deus. Olha para o versículo 6. Falou Deus: na tua santidade exultarei, dividirei Siquém e meditarei no vale de Sacote. Meu é Gileade, meu é Manasseia, Efraim é a defesa da minha cabeça, Judá é o meu cedro. Não, mesmo ele estando ali sendo derrotado, olha que Deus, o salmista está dizendo, o salmista está falando, e Deus está falando na boca do salmista: temos que nos agarrarmos às promessas do Senhor, que estão todas elas incutidas na palavra do Senhor. Que coisa maravilhosa, né? Agarre-se às promessas de Deus. E a quarta coisa que eu queria trazer para os irmãos, e eu não vou falar da quinta, que não dá mais, a quarta ponto é que nós estamos numa batalha. Esse mundo não é um mundo de lazer. É que quando nós estamos no lazer, é interessante que quando nós estamos no lazer, nós ficamos desapercebidos de tudo. Não, nós estamos em uma guerra espiritual. Nós somos chamados para uma guerra. A oração em tempo de guerra. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, e qual é a guerra que nós temos que guerrear os dias que nós estamos enfrentando? Mas antes disso, vamos entrar no versículo 9 até o 12. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Nós não nos rejeitaste, ó Deus. Tu não sai, ó Deus, com os nossos exércitos. Preste-nos auxílio na angústia, pois bom é o socorro dos homens. Em Deus faremos proeza, porque Ele mesmo calca os pés ao nosso adversário. Antes de nós entendermos que, olha para o Salmo, o versículo 2, em Deus faremos proeza, porque Ele mesmo calca os pés aos nossos adversários. Isso nos fala depois da cruz, aonde Jesus pisou na cabeça da serpente. Hoje nós não devemos calcar os pés dos nossos inimigos, mas nós temos alguns inimigos muito ferrenhos, que muitas vezes querem nos estimular, querem nos tirar da presença do Senhor. Eu coloquei alguns inimigos aqui. O desânimo é um inimigo que quer nos desanimar. Segundo, a dúvida. Muitas vezes, como o governo e como que vai ficar? Dúvidas, em vez da fé. Segundo, a emoção descontrolada. Quanto de muitos estão com as suas emoções descontroladas? Terceira coisa, o sofrimento. O sofrimento, ele faz com que você pare de guerrear. A outra coisa, a tentação. Somos tentados, mas a tentação é para nos fortalecer e nos fortificar. O orgulho, como estava acontecendo nesse salmo. A culpa do pecado nos estimula e nos deixa que nós não guerreamos. E por último, a solidão. Tem muitos adversários que querem nos estimularmos. Mas irmão, nós como igreja do Senhor, nós estamos numa batalha, numa guerra, e nós sabemos que a vitória já é ganha na pessoa bendita e maravilhosa de Jesus. O tempo já se passou, não dá para se falar do quinto ponto, mas igreja do Senhor, fica com essas palavras
é um outro salmo maravilhoso, né? Quando você olha para o contexto, você olha, quando você vai ler o salmo, fala, o que nós podemos tirar desse salmo? Riquezas, pérolas preciosas para o nosso conhecimento e o crescimento na presença do Senhor. Amém? Vamos orar? Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a todos que estão acompanhando, que Deus possa abençoar a cada irmão, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos ao Senhor. Querido e bendito Pai, nesse momento, Pai, que nós lemos a Tua Palavra, Senhor, nós queremos nos apossarmos, Senhor, dessas bênçãos gloriosas que estão contidas aqui na Tua Palavra, Senhor. Senhor, tenha misericórdia de mim, da minha família. Tenha misericórdia de cada irmão, Senhor. Eu não sei como está o coração de cada irmão. Eu não sei como que está a sua vida espiritual, a sua vida contigo, Pai. Mas o Senhor sabe de tudo, Senhor. Pai, no nome de Jesus, tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia de cada irmão. Cobre com a Tua graça, cobre com o Teu sangue. Encha com o Teu amor, que faz nos transbordar e saltarmos para a vida eterna, Pai, no nome de Jesus. Oh, querido papai, abençoa, Pai querido, as nossas lideranças espirituais, os nossos pastores, a sua família, abençoando também os presbíteros, Senhor, os diáconos, Senhor, os cooperadores, a igreja, cada irmão, a cada família representada, abençoa no nome de Jesus. Eu também quero orar, Senhor, em favor do nosso presidente Bolsonaro, em favor da sua família. Nós sabemos a luta, os problemas, a dificuldade. Nós somos homens mortais, Pai querido. Mas ajuda, dando sabedoria para ele. Abençoando ali em Brasília, os nossos governantes, o nosso representante ali, Senhor. Também no estado de São Paulo, o nosso representante, o nosso governador. Aqui tu, o nosso prefeito e os vereadores. Pai, abençoa o nosso Brasil, tenha misericórdia. Que o nosso país, a partir de segunda-feira, comece a dar o rumo, Pai querido, para a economia. Abençoa no nome de Jesus. Abençoando também, Papai do céu, os outros países, Pai. A cada país, Pai. Repreende toda essa pandemia, esse mal, Senhor, que tem se alastrado e trazendo mortandade, Senhor, para esse mundo, Senhor. Pai, nos fortalece a nossa fé. Pai, nos abençoa. Que esse salmo, Senhor, possa impregnar dentro de nós, Senhor. E nós podemos sair vitoriosos, no nome de Jesus. Essa é a minha oração e eu faço agradecido em nome de Jesus. A paz do Senhor, Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.